Eu vim aqui conversar com você hoje sobre um problema, uma doença emocional que se é encontrada cada vez mais nas pessoas atualmente, a dependência emocional. Mas eu não falo apenas da dependência emocional nos relacionamentos amorosos, nas relações familiares, nas relações das amizades. E você, sofre de dependência emocional? Olá, eu sou Milton Menezes e eu estou aqui hoje para falar com você sobre esse tema da dependência emocional. Tem sido muito frequente as perguntas que são enviadas para mim sobre as características de um relacionamento saudável, as características de um relacionamento abusivo, de uma relação tóxica. E uma das questões que está mais presente nos problemas de relacionamento, não só nos problemas de relacionamento amoroso, mas também nos problemas de relacionamento familiar, dos relacionamentos das amizades sociais e até mesmo nas relações de trabalho, é a questão da dependência emocional. De tal forma que quando eu abordo a questão, por exemplo, dos relacionamentos abusivos, nós vamos ver que em todo relacionamento abusivo nós vamos ter uma carga muito forte de dependência emocional. De tal forma que muitas vezes a pessoa que é abusada numa relação abusiva, a que se sente abusada, ela se sente presa, refém daquela relação, porque ela não consegue se libertar, ela não consegue ver saída para essa libertação, ela não consegue sequer supor que possa viver sem o próprio abusador. O que parece racionalmente muito incoerente, contraditório, quase que um paradoxo, mas é muito encontrado nessas relações abusivas. Agora, nem sempre o contrário acontece, ou seja, nem toda dependência emocional ela vai resultar numa relação abusiva. São duas coisas diferentes. Se numa relação abusiva nós encontramos em quase que 100% dos casos uma dependência emocional pode estar ocorrendo numa relação onde não tem a questão do abuso emocional, onde não tem a questão da violência psicológica, onde não tem a coação, as restrições de liberdade que caracterizam essas violências, que caracterizam um relacionamento abusivo. Então é muito comum quando eu falo de dependência emocional, quando eu começo a falar das características de um relacionamento onde permeia a dependência emocional de um dos lados, as pessoas se surpreenderem se pegando muitas vezes como sendo dependentes emocionais ou estando numa relação onde o outro está numa relação de dependência emocional de você mesmo. Então, a questão, o que eu gostaria de trazer hoje para vocês é exatamente algumas dessas principais características que ao longo desses 31 anos de prática clínica eu tenho identificado, catalogado e presenciado nesses tratamentos dessas pessoas, características de um relacionamento onde há uma dependência emocional, características da pessoa que se mantém às vezes num relacionamento por pura questão de dependência emocional. Ou seja, muitas vezes características que nós encontramos em nós mesmos e não nos damos conta que estamos, de alguma forma, dependentes emocionalmente daquele parceiro, daquela parceira, daquele familiar, daquela mãe, daquele filho, às vezes até daquela amizade. Será que você, de alguma forma, se dá conta de uma certa dependência emocional? Vejam, e é importante isso, que eventualmente em algum momento da nossa vida nós podemos nos sentir mais carentes, um pouco mais demandando um pouco mais de atenção, um pouco mais de afeto, e isso não necessariamente vai caracterizar um quadro de dependência emocional, como no início eu falei, que pode, nesses casos mais graves, ser quase considerado uma doença. Eventualmente, em alguns momentos, em algumas situações, algumas dessas características que eu vou colocar não necessariamente caracterizam um quadro grave de dependência emocional. O que vai determinar nessas características que eu vou apresentar para você, se você identifica um número significativo desses itens, como você vivendo isso, a frequência da ocorrência dessas sensações, desses padrões de comportamento e a intensidade que você experimenta quando passa por algumas dessas reações que eu vou colocar agora. E isso sim, a quantidade, a existência de um percentual alto, número alto de características dessas que eu vou citar, a frequência, ou seja, quanto maior a frequência e maior a intensidade e o maior número dessas características, com certeza então você talvez precise de ajuda, porque
O grande problema do dependente emocional é a sensação de uma falta de valor, um vazio, um nível de sofrimento que muitas vezes vai sendo arrastado por muitos anos, por muito tempo, porque o dependente emocional não se julga capaz, não consegue vislumbrar uma saída para esse quadro. Na maioria das vezes, eu diria para você que sequer se supõe que esteja ou que seja um dependente emocional. E outras vezes é importante que às vezes você pode estar numa relação e agora percebendo alguma dessas características, identificar que o seu parceiro, a sua parceira, às vezes um amigo ou um amigo, eles estão também numa relação de dependência emocional com você. Fazendo então com que você fique às vezes aprisionado a essa relação, mesmo que ela não seja desconfortável, por conta de uma dependência emocional desse parceiro, dessa parceira ou dessa outra pessoa. Isso contraria totalmente os objetivos e a finalidade de um relacionamento saudável, né? Então, mas isso é uma conversa para um outro vídeo. O que eu quero hoje, então, para você é listar e comentar os principais aspectos que você vai identificar numa relação de dependência emocional. Vamos lá, então? O primeiro e mais importante, e talvez o mais frequente, seja esse, ou seja, a pessoa que é dependente emocional, ela tem a impressão, ela tem quase que uma certeza de que ela não consegue viver, ela não consegue ser feliz, ela não consegue ter um projeto de vida que não passe pela presença, pela proximidade, por essa relação com a outra pessoa. Isso torna, então, as relações extremamente difíceis, porque é uma demanda de uma necessidade e, às vezes, quase que um aprisionamento da relação, porque senão essa pessoa julga que ela não vai ter condição de viver. Ela vincula que o seu projeto de felicidade, a sua realização, o seu equilíbrio, às vezes a sua segurança, passa pela outra pessoa. Então veja, às vezes não é nem só uma questão de uma carência afetiva, muitas vezes é por se sentir seguro, é por se sentir protegida ou protegido. Muitas vezes as mulheres acabam demandando mais esse tipo de característica, né? Ou seja, de alguma forma se sentirem mais protegidas, mais seguras, seja fisicamente, emocionalmente, financeiramente, mas isso se constituindo então numa dependência emocional. Porque então nós vinculamos, numa situação como essa, nós acabamos vinculando a presença do outro, a segurança do outro, a condição que o outro nos traz como sendo fundamental para a gente manter esse estado de equilíbrio, o estado de saúde. Isso então vincula de tal forma que nós nos tornamos reféns da proximidade dessa pessoa, da relação com essa pessoa, da manutenção da relação com essa pessoa. Isso, então, alimenta e retroalimenta uma relação de dependência que, muitas vezes, quando nós abordamos essa questão, as pessoas se surpreendem, porque elas, de fato, não se imaginavam, considerando e tendo que considerar que é preciso considerar a vida independente daquela pessoa, até porque não há como a gente controlar a vontade e as escolhas dessa outra pessoa, ou até as situações naturais. Essa pessoa pode morrer de uma hora para outra, pode de repente sofrer um acidente, pode ter uma mudança de escolha de rumo de vida e você ser obrigado ou obrigada a rever a questão da sua relação. E aí você vai se deparar, vai ficar diante da sua dificuldade, do seu temor em relação, seja a questão do futuro e da perspectiva emocional, ou da segurança, ou da proteção. Uma das características marcantes, frequentes e que talvez seja uma das mais presentes é a sensação da pessoa de que ela depende exclusivamente, que a vida dela passa pela relação com essa outra pessoa. A outra característica que está muito marcada na questão das relações onde há uma dependência emocional é a sensação da pessoa de não ter valor. Essa é uma das grandes questões e talvez um dos maiores sofrimentos que nós encontramos nas pessoas dependentes emocionalmente, é uma sensação, às vezes não tão clara, às vezes não tão lúcida em termos da razão, mas uma sensação de desvalor, uma sensação de que, na verdade, não está à altura do outro, de alguma forma como se fosse quase que uma dádiva, como se fosse um presente ter a relação com aquela pessoa, que no fundo esconde uma autoimpressão, uma percepção de desvalor, de ter pouco valor, de não ter o valor suficiente para o agrado dessa pessoa.
Então, essa sensação de desvalor ela pode vir de muitas situações que, às vezes, precisam ser trabalhadas terapeuticamente. Crenças de que, de alguma forma, nós internalizamos que, de alguma forma, nós não temos um valor, não somos importantes ou não somos bons o suficiente, não temos atributos que podem caracterizar algo de valor, né, para essa relação. Porque a relação é feita de troca, é feita de amparo, de apoio, de suporte, né, de compartilhamento. Se eu então entro numa relação achando que eu não tenho valor, eu então me sinto menor, às vezes começo então a ter uma necessidade de oferecer mais e mais e mais, porque parece que nada do que eu faço ou nada do que eu sou tem o valor suficiente para poder manter aquela pessoa. Então, uma pessoa que vive com essa sensação de menos valor, ela está sempre no sobressalto, ela está sempre apreensiva, sempre muito insegura, porque parece que a qualquer momento a relação é tão frágil que qualquer coisa vai fazer com que essa pessoa vá embora, porque a pessoa se julga sem valor, não tendo a importância que seja capaz de ser interessante, de ser atraente, de ser valorizada pela outra pessoa, fazendo então com que haja uma experiência de sofrimento, de diminuição, de inferiorização bastante severa nesses casos de dependência emocional. Uma outra característica que aparece, que é muito frequente também no dependente emocional, é por conta, às vezes, dessa sensação de não ter valor, é a questão de achar, de ter uma impressão de que é responsável, que é culpado por tudo que acontece na relação. Normalmente isso vem associado a uma característica pessoal de alta exigência, de autocrítica muito grande, que faz com que então a pessoa se julgue sempre como sendo a desencadeadora, a provocadora ou a responsável por tudo que pode estar acontecendo de ruim na relação. E isso então faz com que o dependente emocional ele se aprisione, porque se ele então depende emocionalmente do outro, tudo que pode acontecer vai passar por ele. Tudo que vai acontecer, tanto de positivo como de negativo, vai ser resultado da sua ação ou da sua não ação. O que é uma desproporção, porque numa relação, como é uma relação de troca, nós vamos ter sempre a interação e a responsabilidade das duas pessoas, ou mais, quando é o caso. Mas vejam, a questão não é uma questão lógica, não é uma questão racional, porque muitas vezes a pessoa, mesmo a dependente emocional, ela fala dessa certeza, de que são todos corresponsáveis, que é compartilhado, que não existe culpado num conflito de relacionamento. Mas intimamente, na dinâmica, no posicionamento dessa pessoa, ela vai se colocar como sendo responsável, se sentindo muitas vezes culpada com qualquer coisa que aconteça. Então, se a relação vai mal, se a relação teve algum tipo de briga, aquela pessoa se sente tão culpada. Ela se sente tão como sendo ela que determinou aquele tipo de deslize. Às vezes até se culpando e fazendo questão de se desculpar para tentar amenizar as coisas, para evitar então esse desfecho. Vocês imaginam, então, quando isso acontece no âmbito de um relacionamento onde a outra parte do relacionamento é um abusador. Ele vai aproveitar, então, essa postura da culpa e vai sempre colocar como sendo a outra pessoa, a dependente emocional, a responsável pelos problemas, por todas as consequências. Isso faz uma espécie de domínio, de imposição, de submissão de um em relação ao outro nessa relação. Que, como eu falei, pode ser em qualquer tipo de relação, não só nas relações amorosas. É muito comum observarmos, por exemplo, nas relações familiares, onde há essa dependência emocional, o dependente emocional se sentir culpado se a mãe ficou chateada, se a mãe adoeceu, se o pai, de repente, está passando por algum problema, da pessoa que está nessa relação de dependência se sentir culpada, se exigir, se cobrar por uma postura idealizada para que não haja essa repercussão no outro, que ele não pode perder o afeto, o carinho, o amor, ou pelo menos ser olhado ou olhada. Então, essa questão de se sentir culpada, ela é um sinal muito claro de uma possibilidade muito, muito forte de você estar numa relação de dependência emocional com essa outra pessoa. Uma consequência desse item anterior é as pessoas assumirem a responsabilidade pelo outro.
Veja que aí não é no sentir-se culpado, não é uma questão de um sentimento. Aí eu quero destacar uma ação que costuma ser muito frequente nesses casos da dependência emocional, da pessoa que é dependente emocional, ela de fato, objetivamente, assumir as responsabilidades do outro. A responsabilidade no dia a dia, nas execuções das tarefas compartilhadas, as responsabilidades sobre aquilo que deveria ser responsabilidade do outro, assumir para si como sendo uma forma de manter, aliviar, como uma demonstração de amor, mas que acaba tendo um desequilíbrio nessa relação de troca, porque o dependente emocional julga que ao assumir essas responsabilidades do outro, ele mantém o outro mais ligado, mantém o outro dependente. Ele é emocionalmente dependente, mas ao assumir as responsabilidades, parece que com isso ele consegue manter o outro mais dependente, mais ligado, se tornando então quase que necessário para o outro. Mas vejam, isso é movido por um tipo de insegurança, um tipo de sofrimento que muitas vezes não vai aparecer, porque a pessoa se julga então, ou julga que está fazendo isso, como não é uma questão racional, vejam, a maioria das vezes a pessoa que assume a responsabilidade pelo outro, ela não faz isso deliberadamente como uma escolha. Vou assumir a responsabilidade para que ele fique dependente, ou para que eu mostre quanto eu sou importante, para que eu então tenha um tal nível de necessidades atendidas que eu passo a ser então uma pessoa valorizada. Isso não é uma escolha racional, onde a pessoa planeja isso, ela cria isso como uma estratégia. Não. É uma dinâmica inconsciente, uma forma de funcionar que vai procurando, atendendo a essa angústia, essa aflição da pouca importância, às vezes do menos valor, de poder então se tornar útil, se tornar importante, se tornar desejada, e isso fazendo então com que haja esse movimento de assumir a responsabilidade da outra pessoa. Mais uma vez o destaco, imagina se você então pega numa relação onde há um abuso emocional, um abusador emocional, que vai então usar isso para então colocar todas as tarefas domésticas, as tarefas, as responsabilidades, aquilo que era de uma das pessoas, ele depositar na outra e fazendo com que o outro fique então se sentindo culpado. Vejam, muitas dessas características vão se combinando, tornando quadros às vezes muito graves, onde a dependência emocional pode chegar a um quadro de abuso emocional, né? Chegando inclusive às vezes até a questão das violências, nos casos mais graves. Mas muitas vezes nós, sem querer, por conta de uma característica nossa, até de uma certa prepotência, de a gente achar que a gente tem o poder, nós acabamos trazendo para nós responsabilidades que são do outro e nós nos sobrecarregamos. Às vezes ficamos sobrecarregados de responsabilidades ao invés de compartilhar, muitas vezes porque nos sentimos dependentes daquela pessoa e não queremos, fazemos isso como forma de demonstração do nosso valor, da nossa importância, de como nós somos importantes na vida dessa pessoa e aí então diminuindo o risco de perder essa relação. A outra característica que também é muito preocupante nos relacionamentos onde há uma dependência emocional é o excessivo cuidado, as preocupações excessivas que o dependente emocional acaba exercendo em relação ao seu parceiro, sua parceira ou a outra pessoa da relação. De tal forma que onde isso parece ser negativo, doentio, é que muitas vezes as pessoas vão procurar então atender as necessidades da outra pessoa da relação em detrimento das suas próprias necessidades. Começa então a abrir mão de coisas básicas da sua vida apenas ou principalmente para poder atender a necessidade do outro, para que o outro não fique desatendido. De uma forma com as preocupações excessivas, os cuidados excessivos, uma série de ofertas, né, de entregas, onde nós não consideramos a necessidade de uma troca equilibrada. E aí então há um excesso de doação, muitas vezes entendido como sendo generosidade, como sendo gentileza, como sendo demonstração e formas de amor. Mas, na verdade, nós passamos, então, muitas vezes a oferecer, a fazer, a nos preocupar para que a gente seja imprescindível, para que a gente, então, tenha essa consideração do outro, do quanto nós estamos nos preocupando, oferecendo. É como se a gente quisesse oferecer muito para ficar sempre no crédito. Mas, no fundo, como nós nos sentimos muitas vezes sem valor quando fazemos isso, nós temos sempre que fazer, porque a impressão é que se não fizermos isso, se não tivermos esse cuidado, o outro simplesmente não vai considerar tudo que a gente é.
nós vamos estar então vivendo em função do que nós fazemos e não do que nós somos na relação. Isso é um aprisionamento, e daí a dependência emocional. Nós dependemos emocionalmente, somos capazes então de, na troca, compensar essa falta ou o risco e o medo de faltar o afeto, oferecendo várias outras coisas como forma de manter, às vezes, migalhas em relação às migalhas emocionais em relação a esse parceiro ou a essa parceira. Como consequência desse, mas não necessariamente frequente, apareça concomitante, há em muitas pessoas que desenvolvem um padrão de dependência emocional nas suas relações familiares, amorosas ou de amizade, é o que eu chamo de padrão salvador. Há uma crença de uma necessidade última, uma necessidade extrema de ser o salvador da relação, o salvador da outra pessoa. Então, algumas vezes, essa pessoa dependente emocional, ela se arvora de ser, então, a que vai fazer de tudo para manter a relação, ela vai salvar a relação, ela vai, então, por exemplo, como a gente falou anteriormente, ser capaz de se doar, de oferecer tudo que ela pode, ser útil, prestar serviços, abrir mão de certas coisas, como forma de salvar a relação, de salvar aqui, de manter e não ter o risco de perder aquela relação. Agora, um outro aspecto que é muito preocupante e também aparece nessas situações é quando você tem um padrão de salvador, mas não um salvador só da relação, é um salvador do outro da relação. O que eu quero dizer com isso? São as pessoas que, de alguma forma, ficam mobilizadas e elas acreditam que elas têm o papel, quase que a missão, de serem capazes de trazer o outro para algo mais saudável, para algo mais harmônico, para algo que seja mais feliz. Então, são as mulheres que começam a identificar um parceiro alcoólatra, um dependente químico, ou que tem um comportamento compulsivo em relação ao jogo, ou que tem uma tendência a um comportamento de infidelidade. E essas pessoas, por exemplo, dando um exemplo de uma mulher assim, que então se coloca assim, não, mas eu vou ajudá-lo, ele vai sair disso. Fazendo então com que a gente às vezes fique durante muito tempo preso a uma relação doentia por conta dessa crença de que nós somos os salvadores do outro. É aquele homem que acha que então vai salvar aquela mulher para que ela então seja feliz, que ela não fique tão insatisfeita, ou que ela então possa ter uma realização na sua vida. E às vezes alimentando, por conta dessa dificuldade de olhar o desgaste, às vezes natural de uma relação, a necessidade de encarar de frente os problemas e a recomposição de uma relação, se manter nessa posição de salvador. Isso normalmente fala de uma dependência emocional da pessoa que se arvora do salvador e que não pode considerar, por exemplo, que se o outro não quer, o outro não pode, se o outro tem uma dificuldade, talvez até de uma doença, de nós sermos capazes de falar assim, não, peraí, isso eu não quero para a minha vida. Se for para continuar assim, isso é tão violento para mim que talvez eu tenha que abrir mão dessa relação. Isso às vezes é tão difícil, é tão impossível de considerar, que faz com que a pessoa então assuma essa posição de salvador. Por quê? Porque ela depende emocionalmente, muitas vezes, dessa pessoa, imaginando que não pode ser feliz e que só quando ela alcançar aquele determinado estado ou quando a relação for mantida é que um dia, então, nós seremos felizes. Fazendo, então, com que se perpetue, às vezes, desnecessariamente, com muito nível de desgaste, relações, às vezes, que se contrariam, né, a finalidade de uma relação emocional saudável. E um outro sentimento que é muito frequente, é muito presente em situações, em quadros de dependência emocional, é a vergonha e a inferioridade diante das outras pessoas. O dependente emocional, muitas vezes, ele começa a se dar conta da sua dependência e ele começa, então, a se sentir envergonhado porque ele percebe, então, como se ele fosse desapontar as pessoas. Ele pode começar, por exemplo, a contar pequenas mentiras, escondendo a realidade, porque ele tem vergonha em relação a demonstrar essa sua dependência emocional, a se sentir inferior porque está numa relação de uma dependência emocional. Ou então, e mantém uma postura como se nada tivesse acontecendo, porque se sente inferiorizado em relação ao próprio parceiro.
Me lembro agora de uma cliente que eu atendi e que ela falava que quando saía com o marido em eventos sociais, ela se sentia, ela fazia um esforço para manter uma postura social, de um verniz social, porque no fundo, ela se sentia muito inferiorizada, muito envergonhada, como se ela não fosse, fizesse jus a estar com aquele homem que ela muitas vezes supervalorizava, superdimensionava nos seus atributos, no seu valor. Se sentindo então inferiorizada. Então é como se ela estivesse permanentemente com a sensação de que ela, na comparação, ela estivesse aquém daquele companheiro, daquele marido. E ele, né, uma relação muito complicada, fazia questão também de uma certa forma, quando estava em público, fazer brincadeiras irônicas, depreciativas em relação a ela, como ela se vestia, ao tipo de cabelo, às roupas e ao peso, mesmo que depois, então, saindo do ambiente social, sozinha com ela, valorizasse, elogiasse, deixando então uma impressão quase que enlouquecedora de, na frente das pessoas, uma ridicularização que a inferiorizava, que a deixava envergonhada, mas muito sutil, porque qualquer coisa, quando ela uma vez falou, depois do processo terapêutico, você, mas isso é brincadeira, você também não consegue, a gente pode brincar com você, quer dizer, sempre a inadequação com ela, né? Mas no particular sendo valorizada. Então, essa sensação de que está aquém do parceiro ou da parceira e que isso está sendo visto e avaliado pelas outras pessoas. Vejam que muitas vezes isso não é dito, é difícil da pessoa às vezes chegar a constatar isso, mas o nível de sofrimento que a pessoa passa durante todo esse tempo por estar lidando com essa sensação íntima, esse conflito interno, se sentindo aquém, muito inferior em relação às outras pessoas e às vezes até ao parceiro ou à parceira. Uma outra característica, então, muito importante na dependência emocional que você deve avaliar sempre nas suas relações é a questão do quanto que você está disposto a receber, de quanto você recebe na troca afetiva. Porque uma das características marcantes da dependência emocional é um desequilíbrio nessa troca afetiva. Isso quer dizer que o dependente emocional tende a oferecer muito, a se doar, a se dedicar à relação, a abrir mão de muitas coisas, como a gente tem falado aqui nessas características, e receber em troca muito pouco. Receber muito pouco em termos de afeto, em termos de consideração, em termos de respeito, em termos de demonstração de companheirismo, de cumplicidade, e se satisfaz. Então, essa percepção, essa aceitação de uma troca desproporcional, ela é uma indicação do que possivelmente a dependência emocional acha como se isso fosse quase que inevitável, porque senão vai se perder aquela relação. Então eu aceito qualquer tipo de migalha emocional para poder não perder, não correr o risco de perder a relação. E aí vejam, por isso que eu falo, não necessariamente você vai encontrar na outra pessoa, que também não troca, não oferece de volta, um abusador emocional. Quando nós temos um abusador emocional, ele vai fazer isso de uma forma muito cruel, muito implacável, para manter realmente o outro aprisionado nessa pequena troca, no oferecimento do mínimo de afeto para manter a relação de dependência. Porque o abusador quer manter a relação de dependência porque ele tem prazer em ver o outro submetido. Mas algumas relações, elas se dão dessa forma e por conta do dependente emocional se satisfazer, se você encontra na outra parte uma pessoa mais egoísta, mais egocentrada, menos empática, menos sensível, ela vai achar que simplesmente é assim. Ela vai achar que, na verdade, isso não tem muita importância ou que, de repente, é o suficiente, principalmente as pessoas que não são tão empáticas. E não necessariamente nessa característica de um relacionamento abusivo. Nós estamos falando, então, muitas vezes, de como o dependente emocional, ele se satisfaz com pouco e ele não demanda, às vezes, um tipo de equalização nessa troca, porque ele se sente ameaçado, ele se sente inseguro de repente, cobrar, de reivindicar e, de repente, colocar em xeque a relação. Então, ele aceita, ele se submete a essa migalha para não questionar e não colocar em risco a relação que ele julga ser a mais importante da vida dele. Uma outra característica, então, importante que nós vamos ter é essa que nós estamos vendo agora, a repressão das emoções como uma forma de conter ou minimizar o risco da estabilidade, da manutenção da relação.
Então nós vamos ver as pessoas reprimindo as suas emoções, reprimindo as suas vontades, reprimindo a manifestação das suas necessidades, daquilo que elas necessitam e que elas esperam que sejam atendidas na troca de uma relação saudável. Elas acabam então reprimindo. O dependente emocional, ele reprime, porque como ele depende daquela emoção, depende daquela relação, ele abre mão disso. Então, se ele vai expressar a sua contrariedade, a sua indignação, a sua tristeza, é capaz de reprimir isso para que o outro não fique desagradado, para que o outro não fique, então, não tenha uma reação à minha vontade. Então, se eu não posso falar o que eu quero, porque se eu falar o que eu quero, o outro vai vir com uma reação. E, às vezes, aquilo não é nem real, aquilo está dentro da mente do dependente emocional que julga e teme de tal forma colocar em risco que acaba então julgando que é preferível abrir mão da sua vontade, da sua opinião, abrindo mão das suas relações, dos seus projetos. Então nós vemos muitas pessoas dependentes emocionais que acabam abrindo mão de coisas importantes na sua vida profissional, por exemplo, para não afetar o relacionamento amoroso. Pessoas, por exemplo, que vão afetar o seu relacionamento amoroso para não comprometer uma relação familiar dependente, para não magoar um pai, uma mãe, uma família, um nome, enfim, abrindo então numa repressão de emoções, uma repressão de vontades e uma repressão, por exemplo, das suas opiniões em detrimento do outro para não colocar em risco aquela relação que parece então se constituir a coisa mais importante ou a única possibilidade de felicidade com uma outra pessoa da sua vida. Uma outra característica, então, que nós vamos encontrar em muitos processos de dependência emocional, que normalmente a gente pensa na dependência emocional, então, numa pessoa que está sempre no medo, está sempre na fragilidade, sempre na aflição, nós vamos encontrar em perfis de personalidade um pouco diferentes uma outra forma de comportamento do dependente emocional, que é o controle excessivo do outro, da outra pessoa, da relação. Ou seja, o nível de insegurança, dos riscos que envolvem o desgaste da relação, a perda da relação tão grandes, que a pessoa, então, inconscientemente, na maioria das vezes, acaba, então, tentando estabelecer um controle excessivo sobre o outro. Sobre o que faz, sobre as reações, sobre o que pensa, sobre o tipo de desejos, sobre os movimentos, deixando às vezes com que o outro não tenha o mínimo de individualidade e abafa ao ponto de tornar então inviável. E aí aquilo que acaba se temendo mais, essa reação acaba provocando. Porque quanto mais eu controlo, quanto mais excessivamente eu procuro manter esse abafamento, eu acabo gerando um desconforto, um afastamento, uma falta de entrega, confirmando então uma sensação de que existe alguma coisa errada. Então, dependendo do tipo de perfil, de traços de caráter do dependente emocional, ele pode manifestar como uma estratégia para contornar o risco da dependência emocional por um controle excessivo da outra pessoa da relação. E aí, como consequência dessa primeira característica, uma outra que também vai ser muito presente nos quadros de dependência emocional é a insegurança e o ciúme. E aí esse controle pode ser um controle, como a gente falou antes, um controle sobre as ações e tal. Nesse quesito aqui é a insegurança e o ciúme em relação a isso. Ao nível de possibilidade de infidelidade, de traição da confiança, de se sentir à mercê por muitas vezes se sentir sem valor, né? À mercê, por exemplo, de outras opções, de estar sendo enganado ou enganada, de estar sendo traído ou traída, e isso toma, então, uma proporção muito grande ao ponto de não se abordar, às vezes, nesse sentido, né? Porque tem uma insegurança muito grande em relação a se o outro é capaz de se interessar por uma outra pessoa, se a outra pessoa da relação vai ter se te achar desinteressante e vai ter um interesse por uma outra pessoa, se você é pouco atraente, vai ser atraído por uma outra pessoa, deixando então um quadro de insegurança e de ciúme, porque aí qualquer coisa que supostamente pudesse demonstrar maior afeto ou essa possibilidade, faz com que desenvolva no dependente emocional uma série de reações relacionadas à questão do ciúme. Então, as amizades, e podem ser, não necessariamente no caso dos relacionamentos amorosos, a questão com o sexo oposto. Muitas vezes são as amizades, o happy hour, ou então as amigas que quando saem para as compras, ou, enfim, qualquer que sejam as relações que ameacem ou coloquem em risco uma possibilidade de algo que é mais interessante, mais importante, onde há uma manifestação de alegria, de interesse que é fora da relação,
passa a ser alvo desse ciúme, como se isso competisse com a importância que se tem, com a necessidade que se tem de estar próximo e tal. Isso, então, fazendo com que, muitas vezes, a relação fique extremamente doentia por conta dessa insegurança e desse ciúme excessivo. Como consequência dessa primeira característica, mas nem sempre aparecem juntas, né, é a sensação, aquilo que a pessoa acaba desenvolvendo, da impressão de que vai ser abandonada ou que vai ser traída, ou traído ou abandonado. Ou seja, começa então a se ter desenvolver uma sensação, por conta dessa insegurança e do ciúme, de um excessivo tipo de acompanhamento, de apreensão sobre a possibilidade de, num dado momento, se sentir ou se perceber sendo traída ou abandonado, largado, etc. Nós temos, então, muitas vezes esse foco, né, como sendo a possibilidade da traição, e vejam, apesar de muitas vezes isso pode ter um fundo de verdade, ou seja, de você ter um parceiro ou uma parceira que tem uma predisposição a manter outros vínculos, muitas vezes esse tipo de impressão ele não corresponde à realidade. Ele passa então por um tipo de delírio, um tipo de ideia sobre essa inferiorização, sobre a questão de não ser tão atraente ou tão importante ou tão interessante, que além do ciúme, há sempre a sensação de que isso de fato está já acontecendo, que isso de alguma forma já representa esse risco, por exemplo, de ser abandonado. Muitas vezes, nesse caso, eu vejo que essas reações têm origem em crenças muito profundas no psiquismo relativas a uma sensação de poder acontecer novamente algo que está na memória, na história daquela pessoa. A história por exemplo, uma história de abandono, ou o risco de abandono na infância, uma suposta vida passada onde tenha vivido uma sensação de abandono ou de traição, pode muitas vezes desenvolver essa menos-valia e trazer então para a pessoa uma impressão de quando ela se sente ameaçada, insegura, que aquilo vai acontecer novamente. Isso então aprisionando a pessoa, não só aquela relação, mas um nível de sofrimento muito grande pela impressão de que pode a qualquer momento ser traída, ser abandonada, ou ser largado, ou de alguma forma perder o sentido da vida por conta da perda daquela relação. Seja ela relação amorosa, familiar ou de uma amizade, como nós falamos aqui. E a última característica que eu queria abordar com vocês é uma que é muito importante, às vezes difícil de você poder contornar quando a gente lida com uma pessoa dependente emocional, é essa possibilidade da pessoa negar que é dependente. Ou seja, a pessoa tem uma tal dificuldade de lidar com essa questão de reconhecer a dependência emocional que ela então traduz todo o comportamento que ela tem de uma forma diferente, não reconhecendo que aquilo é resultado de uma dependência. Então, é muito comum, né, quando você questiona, por exemplo, terapeuticamente, o comportamento, esse controle excessivo, a sensação de ser mais importante, de fazer muito pelo outro, de se sentir sempre importante e atendendo às necessidades do outro, coisas desse tipo, características que a gente colocou antes. Quando a gente evidencia isso como tendo algum exagero, a pessoa fala assim, não é isso não, mas é porque no fundo eu sou uma pessoa boa. Eu sou generosa, é que eu faço de tudo para manter a relação. Ele não consegue compreender, a outra pessoa não consegue compreender o quanto que isso é importante. Ou seja, há uma negação da dependência emocional sendo substituída e caracterizada por um atributo que é positivo, de bondade, de ser cuidadoso, de ser doador. Eu sou doador, eu sou altruísta. É que eu sempre faço pelo outro. Me dá prazer fazer pelo outro. Faz sentido para mim fazer pela relação. Né? De ser generoso ou então até de ser amoroso ou amorosa. Ou seja, ao invés de reconhecer nisso um exagero, há uma qualificação positiva, minimizando os efeitos exagerados e desequilibrados dos comportamentos com um atributo positivo de amorosidade, de cuidado, de altruísmo, de generosidade, de bondade, né? De investimento. Né? Então eu estou fazendo pela relação, importa isso. Coisas que vão mascarando a tomada de consciência, que tende então a ser muito mais dolorosa ao longo do tempo, porque vai perpetuando esse tipo de problema até que haja um desgaste ou pela uma ruptura, né, às vezes unilateral, ou então pelo reconhecimento de uma falência emocional, de um tipo de somatização que às vezes pode ocorrer nesses casos.
A última característica que eu gostaria de deixar com vocês, só para reflexão, não necessariamente uma característica, que isso na verdade exigiria quase que um vídeo, porque é um tema mais complexo, mas é algo que nós temos observado com muita frequência, e que tecnicamente a gente chama de gaslighting. O gaslighting ele vem de uma expressão inglesa, né, de um filme, na verdade, da década de 60, chamado Gaslight, onde havia no protagonista, ele numa relação, ele quase que enlouquecia sua esposa, colocando para ela como se ela estivesse enlouquecendo. Essa é uma característica, então, que é um fato, né, uma dinâmica que ocorre em muitas relações, aí normalmente relações abusivas, mas que também caracteriza uma dependência emocional. É quando você começa, então, a achar que você que está ficando louca ou louco, que você já não consegue ter, está confuso, você acha que então você que pode estar sensível demais, que parece que você está criando problema onde não tem, onde de repente você começa a duvidar se você falou ou se não falou alguma coisa, se você muda ou não mudou de opinião. Esse tipo de jogo, né, faz com que a gente perceba o quanto que a gente está dependente de uma relação, quando a gente não consegue se distanciar e falar assim, não, peraí, mas isso é maluquice. Não tá, por que eu não confundi nada? Eu disse isso, não disse aquilo. O que eu estou falando é isso. Essa fragilidade, né, muitas vezes de estrutura, de personalidade, ela vem acompanhada por uma dependência de não poder se afastar do outro. Então a gente começa a acolher o que o outro fala. Então, se o outro fala, a gente começa a ficar em dúvida se a gente é que estava certo, se a gente é que de repente não se confundiu. Essa questão desse embaralhamento, ela é uma característica do gaslighting, que é muito frequente na questão da dependência emocional, onde a pessoa não consegue se distanciar e fala assim, alto lá, isso não é saudável, eu não quero isso está ficando muito estranho. Quando a gente então está tão envolvido que não percebe, denota ou indica uma possibilidade grande também de dependência emocional. Gaslighting, com certeza, seria um tema que a gente, provavelmente eu vou fazer um vídeo mais à frente, porque ele é muito pernicioso, é muito perverso, e nós encontramos com alguma frequência em relacionamentos que tendem a desencadear ou a ter um desfecho bastante negativo. Eu queria deixar para vocês, então, essa série de características para que você possa refletir não só nas suas relações, mas naquelas de pessoas próximas a você, que podem desenvolver relações de dependência emocional com você ou até em outras relações e que você pode perceber e identificar. Porque se você identificou, se identificou com a maioria boa parte dessas reações, ou então percebe que algumas delas são muito intensas e muito frequentes, é uma indicação de que talvez você esteja emaranhado, né? Desenvolvendo um padrão de dependência emocional, talvez não aproveitando aquilo que a relação possa trazer de construtivo e de positivo para você e ficando preso ou presa muitas vezes a esse tipo de doença, onde ao invés de procurar e trazer um nível de crescimento, de construção numa relação emocional, você acaba se perdendo, então, numa dependência, numa troca desigual, desfavorável, que leva a muito sofrimento, a muito desencontro, a muita frustração em relação às nossas necessidades relacionais. Nós somos seres relacionais, nós aprendemos com a relação com as outras pessoas, a relação com as outras pessoas nos ajudam paradoxalmente a nos conhecer. E quando a gente se submete a uma relação de dependência emocional, nós nos aprisionamos àquilo que o outro espera, aquilo que o outro nos coloca como importante e de valor, e não aquilo que realmente nós temos. Nós acabamos não despertando, não nos descobrindo numa relação e ficamos então aprisionados nessa dependência emocional. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Qualquer dúvida que você tiver, entre em contato comigo. Eu vou ter o maior prazer de poder responder a sua pergunta, a sua dúvida, a sua questão. Um grande abraço para você, até o nosso próximo encontro, muita paz. Tchau.